Uma dúvida que eu tô recebendo recorrentemente, mesmo com a bolsa caindo. Léo, o Bitcoin ainda está em oportunidade? Será que se eu comprar ele agora em 2025 eu ainda vou ganhar muito dinheiro ou passou da época e não vale mais a pena comprar? Eu quero te mostrar alguns fatores e alguns dados sobre o Bitcoin e aí no final eu e você vamos chegar numa conclusão juntos, beleza? Esse vídeo e todos os outros vídeos que eu gravo aqui no YouTube não é com a intenção de te entregar uma informação para você usar ela nua e crua. Ah, o Bitcoin agora é pra comprar, e pronto, você vai lá e compra. Ah, agora o MXRF11 tá barato, é pra comprar. Agora o Itaúsa caiu 2%. Agora Não, nunca farei esse tipo de recomendação pra vocês, porque, na minha opinião, isso mais te atrapalha do que te ajuda. A intenção é literalmente você chegar numa conclusão junto comigo de que Itaúsa agora tá bom pra comprar, ou Bitcoin agora tá bom pra comprar. Então a primeira coisa que eu quero mostrar pra você é sobre o gráfico do Bitcoin nos últimos 2 anos. O gráfico é muito importante dentro desses tipos de ativos, que eles são muito sentimentais, né? Porque se você levar em consideração, realmente, a reserva de valor considerada como Bitcoin, ela não tem um preço teto. O ouro não tem um preço teto. O que define valor, a reserva de valor, é literalmente o quão consciente está o mercado do quanto vale aquela reserva. Então olha só, o Bitcoin valorizou no último ano, de janeiro a janeiro, 124%. 124%. E se a gente pegar também de 2022, lá, ó, 31 de dezembro de 2022 até 31 de dezembro de 2023, olha lá, valorização de 154%. Então, no ano de 2023 valorizou 150% e no ano de 2024 valorizou 130%. Mais do que dobrou de valor nos últimos 2 anos. Será que em 2025, Léo, e essa é a pergunta deste vídeo, será que em 2025 vai valorizar 100% de novo? E existem vários e vários analistas, várias e várias gestoras, vários e vários ETFs dizendo que sim, provavelmente vai dobrar de valor de novo. E eu quero te mostrar aqui algumas coisas e no final a gente vai passar por esses 2 gráficos para eu te mostrar qual foi o comportamento do Bitcoin nos últimos anos, sempre depois que acontecia um halving, para você entender o que vai acontecer durante o ano de 2025, se você tem que comprar agora ou não. Porque dizer que vai dobrar o Bitcoin de 90 mil, de 100 mil para 200 mil, pode ser realmente verdade. Mas que isso vai acontecer de maneira retilínea, aí já não é mais papel do Bitcoin, que é um ativo extremamente volátil. Então antes dele chegar nos 200 mil, pode ser que ele volte de novo para os 60, para os 50, para os 40 mil dólares ali, né? E aí você, como uma pessoa esperta que acompanha esse canal, que clicou aí no botãozinho do like, se inscreveu no canal para você aproveitar mais vídeos como esse aqui, você não vai cair nessas armadilhas. Então olha só, coisas que aumentam o valor do Bitcoin é literalmente a demanda por ele. Se tem mais gente querendo Bitcoin, o preço desse ativo vai aumentar. Concorda comigo? Isso aqui é a lei da oferta e da demanda. E quando os ETFs de Bitcoin foram totalmente liberados nos Estados Unidos e realmente foram criados várias ETFs de Bitcoin, as compras de Bitcoin ficaram realmente muito pressionadas. Esses ETFs acumularam, né, muitos Bitcoins em um curto espaço de tempo, que fez com que o Bitcoin realmente subisse. E aí você consegue ver aqui junto comigo, ó, ETFs de Bitcoin se aproximam de 110 bilhões, enquanto os analistas projetam o Bitcoin a 200 mil dólares em 2025. Os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos agora detêm 5,7% de todo o suprimento de Bitcoin. Olha que loucura, em pouco tempo, 5,7% do suprimento de Bitcoin, o quanto de Bitcoin existe, foi comprado pelos ETFs lá nos Estados Unidos. Isso fez uma pressão para que o preço subisse. A cada 1 bilhão de compra dos ETFs forçava esse preço historicamente, estatisticamente, desde julho do ano passado até dezembro do ano passado. Você consegue ver em alguns estudos que quando se aumentava 1 bilhão desse aporte nessa compra de suprimento, o Bitcoin subia de 3 a 4%. E muitos analistas estão falando que agora os ETFs vão mais do que duplicar o seu suprimento de Bitcoin. O que significa isso? Que hoje tem 110 bilhões de Bitcoins investidos, né, nesses ETFs, aí no portfólio desses ETFs, e que a intenção desses ETFs é que realmente eles dobrem seu tamanho, mais do que dobrem o seu tamanho. Se hoje tem 110 bilhões, e se essa estatística continuar como foi no ano passado, a cada 1 bilhão valorizar 3%, a gente não duvida pensar que vai valorizar também mais de 100% o Bitcoin agora, né? E que 200 mil dólares agora por cada Bitcoin começa a ficar um pouco mais palpável para você, né? Talvez até bata esse limite aí se realmente for subir 3% a cada bilhão. Inclusive, a Bitwise, que é uma grande gestora de Bitcoin, uma grande gestora de ETFs de Bitcoin, eles também preveram que o Bitcoin pode alcançar uma marca histórica aí de 200 mil dólares até 2025. Ou seja, hoje a gente tá aí com o Bitcoin a 98 mil dólares, até o final de 2025 com a previsão aí de 200 mil dólares, mais um ano de Bitcoin subindo 100%. E a Bitwise soltou um relatório com 6 previsões
6 previsões dos motivos que o Bitcoin poderia bater os $200.000. Então, não é só você crer que por a Bitwise ser uma grande gestora, ela falar que vai bater $200.000, você acreditar e pronto, né? Não, você tem que investigar e entender o porquê que ela falou isso. E aqui nesse relatório, ela solta um pouquinho do porquê. Olha só, primeiro ponto, né, que as grandes 3, as top 3 aí, né, Bitcoin, Ethereum e Solana vão bater novos recordes. Por quê, ó? Investimentos institucionais, a gente tem grandes empresas investindo aí. A gente inclusive tem uma história recente de uma empresa que tá vendendo todos os seus ativos para comprar Bitcoin, né? Loucura, loucura. Tá aí o CEO doido que teve essa ideia e que deu muito certo, pelo menos por enquanto, né? Tá bem alavancada a empresa, tem muito risco. Você tá correndo um risco maior, inclusive num ativo que já é de risco, mas tá dando certo. Compras realizadas por corporações, previsão de reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, um ambiente político regulatório mais favorável para a expansão da Layer 2, né, da segunda camada, entre outros. Então vamos lá, primeiro vamos falar sobre esses pontos principais. O Donald Trump, depois que ele assumiu, ele soltou algumas frases, né, que consagraram ele como Bitcoiner. Todo mundo que gosta muito de Bitcoin, que é aquele cara que compra o Bitcoin, não vende por nada e que acumula todo o seu patrimônio em Bitcoin, realmente gostou muito quando o Trump assumiu a presidência, porque ele, primeiro, falou que ia ter reserva de valor dos Estados Unidos alocada em Bitcoin. Logo, reservas de valores, reservas estrangeiras, né, suas reservas de capital estrangeiro alocada em Bitcoin, vai forçar muito esse Bitcoin para cima, porque a reserva americana é muito alta. E isso não só pelo grande acúmulo de Bitcoin que os Estados Unidos vai ter, mas só pela confiança da maior economia do mundo ter como reserva Bitcoin. Isso mostra para o mundo inteiro que, pô, se até a economia mais forte do mundo, que detém a moeda mundial, que é o dólar, mesmo assim eles não estão guardando em dólar, estão guardando em Bitcoin, cara, será que não tem alguma coisa errada com as moedas fiduciárias? Será que realmente não faz sentido eu comprar um pouquinho de Bitcoin? Toda aquela resistência que até hoje existe nas criptomoedas, pode ser que ela vá sendo quebrada aos poucos. E olha só o que o Donald Trump diz, ó. Donald Trump diz que o Bitcoin passará o ouro. Olha lá, diz que os Estados Unidos precisam focar na criação de energia elétrica para competir com a China, bem como trazer clareza regulatória para o setor de criptomoedas prosperar no país. Antes do Trump ser eleito, a gente tinha uma política democrata lá nos Estados Unidos que não era tão a favor assim, né, de licenciar esses ativos, de realmente constituir clareza constitucional para esses ativos, de literalmente permitir que esses ativos fossem realmente negociados, né? E com o Trump, olha lá, Bitcoin irá para a lua, diz o presidente americano. E ele não parou por aí, né? Por que que o pessoal tá tão animado? E grande parte da subida do Bitcoin foi pós-eleição do Trump. Olha lá, vou transformar os Estados Unidos em uma superpotência de Bitcoin, diz Trump em um evento de cripto. Abre aspas aí, ó, o Trump falando. Essa tarde estou apresentando o meu plano para garantir que os Estados Unidos serão a capital cripto do planeta e a superpotência Bitcoin do mundo. E nós conseguiremos isso, disse Trump na conferência lá de Nashville. Então realmente esse apoio dos Estados Unidos às criptomoedas, coisa que não havia antes, né, pelo menos não tão claramente assim, mostra realmente o ativo como um ativo confiável. Concorda? As pessoas que desconfiavam do ativo agora vai se tornar cada vez mais confiável, com legislações muito mais claras para que você, inclusive, palavras do Trump também, a todas as pessoas que odeiem esse tipo de ativo passem a amá-lo. Porque hoje o maior ressentimento das pessoas que odeiam o Bitcoin é não ter comprado Bitcoin lá antes, né? Aí compra lá antes, sofreu valorização, não gosta de Bitcoin, eu vendo agora, porque teve muita valorização nos últimos anos. O segundo ponto aqui da Bitwise é justamente sobre os ETFs. Ó, a Bitwise lembra que quando os ETFs à vista de Bitcoin foram lançados em janeiro de 2024, especialistas previram que eles registrariam algo em torno de 5 a 15 bilhões no primeiro ano. E a gente passou agora em 2024 de 110 bilhões, né? 110 bilhões. 110 bilhões, loucura. E aqui o estudo continua, inclusive, nos mostrando alguns pontos que acontecem com praticamente todos os ETFs. O primeiro ano geralmente é muito fraco. E olha só o quão genial foi esse estudo. Eles pegaram um estudo de um ETF de algo que já era considerado na reserva de valor, que era o ouro. E olha só como esse ETF de ouro performou. No primeiro ano, eles registraram uma entrada de 2,6 bilhões, quando criaram lá em 2004 o ETF de ouro. No segundo ano, 5,5 bilhões, ou seja, mais do que dobrou no segundo ano. E é justamente essa previsão que eles estão tendo aqui agora pro Bitcoin, né? E desde lá, então, não parou de crescer pra caramba, né? No sexto ano já tava praticamente 10 vezes mais. Então, imagina quão tamanho será essa indústria de ETF de Bitcoins daqui 6 anos. Será que vai também fazer uma multiplicação vezes 10 aí, meu amigo? Porque se for, vai pressionar muito o preço do Bitcoin pra cima, né? É que ele ainda cita alguns outros pontos, como vários países que estão se aderindo ao Bitcoin. A gente já tem a história do El Salvador, a gente já tem a história agora dos Estados Unidos, que estão querendo mais reservas. Tem outros países
países que já têm reservas em Bitcoin e muitos países que a gente hoje não sabe se tem ou não, Rússia, Coreia do Norte, a própria China, a gente não sabe quanto que tem, não tem abertura para saber o quanto tem de verdade, mas provavelmente esses países já têm também reserva em Bitcoin. Sabe por quê? Olha só o que o Putin disse. Ninguém pode parar o Bitcoin e a Rússia pode comprar. Citando o dólar como exemplo, Putin declarou que não importa o que aconteça com a moeda dos Estados Unidos, o Bitcoin continuará evoluindo. Isso porque, segundo ele, as pessoas acharão formas de cortar seus custos e aumentar a confiabilidade. O que o Putin quis dizer com isso aqui? Hoje a gente ainda vive sobre o acordo do petrodólar, né? A Arábia Saudita tá até tentando mexer um pouco nesse acordo, mas toda a negociação praticamente mundial de exportador e importador é feita em dólar. Então a gente vai comprar alguma coisa da China, a gente não compra por real e não compra pelo yuan, que é a moeda chinesa, não. A gente converte o real em dólar e se for da China pra cá, converte o yuan e o dólar e a gente negocia em dólar. Por quê? Porque dólar é a moeda mais confiável no planeta. Imagina só, a gente vai fazer uma negociação com a Venezuela e a gente vai receber isso aí em pesos, né? Em bolívares venezuelanos. Pô, pode ser que em 30 minutos você tenha uma desvalorização de 1000%. Não tem como ter uma desvalorização de 1000%. Foi só aqui pra que você entenda mesmo. Que pela moeda ser muito ruim, pela moeda ter muito pouca confiança, né? A fidúcia daquela moeda já não existe mais. Não faz sentido pra nós negociarmos com a Venezuela e receberem bolívares venezuelanos, porque a gente vai perder o valor da nossa negociação. Então a gente quer trocar em dólar. E aí o Putin falou assim: não adianta, você pode meter sanção, né? Você não vai poder mais negociar a Rússia em dólar. Os países vão perder esse potencial de fazer sanção, as políticas econômicas autoritárias, né? E as grandes economias do mundo vão perder esse poder aí de imprimir muita moeda, porque a moeda é a mais forte do planeta. Vai perder esse poder de sanção econômica. Por quê? Porque você tem hoje uma alternativa chamada Bitcoin, onde você pode transferir para qualquer lugar no mundo, de qualquer maneira e de maneira muito confiável, por conta dessa segunda camada que está surgindo, inclusive por conta do blockchain, né, que é o maior lastro do Bitcoin, são as suas criptografias assimétricas, as de duas pontas. Então isso traz mais confiabilidade no processo de exportação, importação, de negociações gigantes. Ah, Léo, mas é muito caro, porque eu fui fazer uma transferência esses dias agora, eu tava dando uma aula de criptomoedas para os alunos, e aí eu falei assim, ó, quem pegar aí primeira carteira de Bitcoin, eu mando aí 100 pila de Bitcoin. Aí mandaram lá a carteira e eu fui enviar 100 pila de Bitcoin. Cara, eu paguei, se eu não me engano, R$37 para mandar R$100. Pô, é caro demais, é 37% da transferência. Pois é, mas esses R$37, ele também vai ser R$37 se você estiver mandando 1 milhão, se você estiver mandando 15 milhões, se você estiver mandando 10 bilhões. Ou seja, o custo é muito diluído quando as transações são muito grandes. Então, aquele negócio do Satoshi Nakamoto falar sobre você fazer uma transação peer-to-peer, né, ponto a ponto, ela fica muito interessante para países, negociações internacionais. E pode ser realmente que isso aí deu uma desbancada no dólar, né? Pode ser. Então, o pessoal olha pro Bitcoin e vê justamente como esse paraíso aí, né? Esse paraíso de o quão pode ser confiável, seguro, não tem esse problema de desvalorização por inflação, porque não vai ter ninguém imprimindo Bitcoin, tem um limite, né? Eu já comentei para vocês aqui as 5 características intrínsecas do Bitcoin que faz dele uma reserva de valor. Ele não é deteriorável, não tem como a gente excluir o Bitcoin, né? Você pode perder ele. Não tem como você excluir o Bitcoin, não tem como alguém pegar o Bitcoin da sua carteira sem você deixar. Então, realmente, é uma moeda aí que descentraliza o seu dinheiro do planeta, descentraliza o seu dinheiro do governo. E aí, agora, entendendo esses vários pontos que mostram que o Bitcoin realmente pode valorizar, a gente tem que falar sobre o que aconteceu com o Bitcoin nos últimos momentos que aconteceram os halvings, que é quando a mineração do Bitcoin cai pela metade. E aí eu trouxe essa primeira imagem aqui pra você. Olha só, nesses tracinhos aqui vermelhos, deixa eu até pegar aqui minha caneta. Olha só, dá uma olhada aqui. Esses traços aqui em rosa, né, meio laranja, esse aqui foram os halvings que aconteceram. Inclusive, isso aqui já aconteceu. Esse gráfico aqui tá um pouco antigo, depois já vou te mostrar um atual. Mas esse gráfico ficou perfeito para você entender qual é o comportamento das pessoas próximo a um halving. Então aqui, ó, com o halving, lá em 2012, o Bitcoin começou a subir antes e continuou subindo durante um ano, tá? Então teve aqui o maior pico do Bitcoin após um ano do halving. Aí depois ele passou lateralizando, deu uma queda, inclusive, e a gente já vai ver sobre essa queda aqui. E aí um pouquinho antes do próximo halving, olha lá, começou a subir. E aí ele passou um ano subindo, né? Aqui foi até um pouquinho mais de um ano, foi um ano, quase 18 meses subindo. E aí depois de subir, olha só de novo o que aconteceu, lateralizando com a quedinha aqui depois, né? E aí próximo do halving, subiu, passou um ano subindo. Aqui foi inclusive 18 meses de novo subindo. E depois, quedinha. E aí aqui o pessoal já estava prevendo que iria acontecer, porque é o que aconteceu com todos os outros. E aí o que aconteceu realmente? O Bitcoin subiu muito próximo do halving aqui em 2024 e continuou subindo.
bateu ali, né, a casa dos 100 mil dólares aqui, que superou todos os tetos que o Bitcoin tinha batido anteriormente, que inclusive, se eu apagar toda a minha rabisqueira aqui, você consegue perceber que em cada halving é batido o teto, olha lá, cada halving é batido o teto, e aqui a gente já bateu o teto de 100 mil. Se a gente pega isso aqui para um gráfico mais atualizado, inclusive aqui eu peço perdão um pouquinho por conta da qualidade, mas o que eu quero te mostrar é o potencial de queda que o Bitcoin tem pós a sua valorização de halving. Então, olha só aqui o que aconteceu. O Bitcoin aqui, depois do primeiro halving, ele caiu 93%. 93%, meu amigo. 93%. Aí passou o halving, ele subiu do mesmo jeito que eu te mostrei lá no outro gráfico, deu aquela subidinha. E aí, aqui, quando começou a cair, caiu 84%. Teve o halving, teve aquela subidinha pré-halving, subiu pra caramba durante 18 meses. Teve aquela caidinha que foi 84%. Aí teve a lateralização, começou a subir pré-halving, subiu no halving, e aí depois caiu. Isso aqui foi recente, tá? Isso aqui foi recente, foi lá em 2022, 77%. E agora a gente viu de novo, né? Subidinha pré-halving, subiu pra caramba pós-halving. E aí, o que vai acontecer agora? Será que ele vai continuar subindo até bater os 200 mil dólares, igual todo mundo tá falando? Será que ele realmente vai só subir? Ou será que ele vai fazer exatamente como ele fez das outras maneiras? Inclusive, a maior parte da valorização pós-halving, ela vem depois de um ano. Um ano a 18 meses. A maior parte da valorização do halving. A gente ainda não passou. O halving foi em abril de 2024. Então a gente ainda tem mais 4 meses. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril. Pode ser que até lá alcance realmente o pico que foi esperado para esse halving. Não sei quanto que vai ser. Mas atualmente, olhar só pro gráfico não te dá tanta certeza do que pode acontecer, porque muita coisa mudou no mundo. Durante todo esse período aqui, ó. Durante todo esse período aqui, as políticas que eu te mostrei não existiam. O interesse de ETFs não existia. Interesse de países não existiam. Era só realmente comportamento de mercado de pessoas mesmo. Institucional era muito pouco. Até agora tem muito institucional na jogada. Então fica imprevisível realmente se ele vai dar essa queda para depois subir. Mas a tendência é que ele realmente suba. E aí a gente não sabe quando é que vai começar a subida, quando é que vai continuar a subida. Mas lembre-se dessa frase. Eu sempre falo ela para os alunos. Contra a tendência você não luta, você apenas participa. Se você não sabe se o Bitcoin vai cair de novo ali seus 70%, você não sabe se vai cair aí 60% do Bitcoin agora de novo, antes dele começar a subir de novo, você não sabe. Eu também não sei. Qual que é o papel nosso, então, como bons investidores, investidores de bom senso, e acumulando Bitcoin, independente do preço? Porque se você pegou aqui, ó, imagina só, vamos fazer essa reflexão aqui comigo, ó. O investidor que pegou aqui no topo do primeiro halving, ele sofreu uma desvalorização de 84%. Foi doloroso pra caramba. Imagina você investir 100 mil reais aqui, ó, e os seus 100 mil reais virarem 16 mil reais. Foi doloroso. Mas se ele permaneceu, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, né? O que você tem que fazer com Bitcoin é comprar e segurar. Bitcoin não é um trem pra você vender. Não é pra você vender. Olha só, se ele conseguiu segurar daqui pra cá, cara, ele teve uma valorização de mais de 100%. Ou seja, os 100 mil reais dele, que virou 16 mil, já voltou aqui pra 200 mil. Então, se você vai comprar, você não sabe se agora já tá no pico, ou se ainda vai subir mais pra depois cair e corrigir, cara, se você não sabe, e não tem como saber, quem fala que sabe, tá errado, né? Não consegue, ele não consegue prever futuro, não. Para de confiar em pessoas que acham que conseguem prever o futuro, não, só nosso pai, só o nosso Deus consegue prever o futuro, meu amigo, o restante não consegue. Então, se eu soltar uma previsão aqui nesse vídeo e acertar, todo mundo vai achar, nossa, o Léo acerta. E quantas previsões eu dei errado antigamente? Ah, eu falei uma coisa e errei. Não tem como, cara. Essas pessoas que acertam as previsões ficam famosas porque o cemitério não fala. Quantas pessoas que erraram até essa pessoa acertar? Se eu falar aqui que o Bitcoin vai subir para 200, aí no próximo vídeo 190, no próximo vídeo 180, no próximo vídeo, aí vai cair para 60. Em algum deles eu vou acertar, né? Em algum deles eu vou acertar. Então pare de fazer previsões e jogue de maneira inteligente. A maneira mais inteligente de você jogar o mercado financeiro é você participar dele. O mercado financeiro, em geral, ele sempre valoriza. Só de você estar nele, você vai ganhar valorização. É lógico que dá para você ganhar mais do que a média? Lógico que dá. Mas enquanto você não consegue fazer isso, o que você tem que fazer? Aportar independente do tempo. Se você esperar no longo prazo, você vai ter valorização, beleza? Meu conselho então, e é o que eu estou fazendo com a minha carteira, é aportar pouquinho todos os meses. Eu separei lá R$1.000, R$500, R$300, R$100 para aportar em Bitcoin todos os meses. Todos os meses eu aporto R$100. Isso aí é regra da minha vida até o dia que eu morrer. Até o dia que eu morrer. Todo mês eu vou aportar R$100. Isso é uma regra. Quando o Bitcoin tá muito caro, eu não aporto mais do que 100. Quando o Bitcoin tá mais barato, na minha visão, caiu lá os 60, vamos supor, caiu realmente os 60%. Aí é hora de se amassar, né? Aí você coloca 10 mil,
mil, 20 mil, aí você faz giro de carteira, porque aí você sabe que tá mais barato. Eu espero que você tenha entendido de uma vez por todas, e todas as pessoas que me mandaram a pergunta se ainda faz sentido comprar Bitcoin ou não, tenha chegado nessa resposta neste momento. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, nos ajude a bater aí 1 milhão de inscritos esse ano, porque só com você que eu vou conseguir fazer esse feito, meu amigo, só com você. Deus, eu tô orando todos os dias, mas se você não deixar o seu like, se inscrever aí, meu amigo, não vamos pra frente. Se você quer me ajudar do jeito que eu te ajudei nesse vídeo, é só você deixar o like e se inscrever. Pra você é bem mais fácil do que pra mim. Tamo junto, fique com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até o próximo vídeo que será excepcional.